Olá, meus alunos, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre o conversor analógico digital do Atmega 328. Tá? Muitas vezes nós nos referimos a este conversor como simplesmente AD, ou A/D, ou chamamos de ADC. Então, no decorrer do nosso curso, eu posso me referenciar a este conversor das duas formas: AD, vou chamar de AD, ou de ADC. Tá? Então, é necessário para processamento, ou o conversor analógico digital, no caso, é necessário para processamento de sinais externos de grandezas analógicas por sistemas digitais. Ou seja, toda vez que eu tiver uma grandeza analógica externa ao microcontrolador e que eu queira realizar o processamento ou fazer a sua leitura, eu vou precisar do uso de um conversor analógico digital. Tá? O Atmega 328 incorpora um conversor analógico digital, como a maioria dos microcontroladores. No caso do Atmega 328, ele possui as seguintes características: tá? 10 bits de resolução ou 1024 pontos, tá certo? Então, ou 1024 degraus, de resolução. Tem uma precisão de mais ou menos 2 LSB. LSB seria o valor do bit menos significativo, tá certo? A resolução do bit menos significativo. O tempo de conversão pode ser de 13 até 260 microsegundos, tá? Pode ser alterado esse tempo de conversão. Ele pode trabalhar até 76,9 kA por segundo, tá? Ou 15 kA por segundo na resolução máxima. Então, para nós atingirmos a resolução máxima de 10 bits por segundo, nós devemos trabalhar com uma taxa máxima de 15 kA por segundo, tá certo? Se nós precisamos de maior velocidade, nós devemos reduzir esta resolução. Tá? Possui 6 canais de entradas multiplexadas, no caso do encapsulamento que nós estamos utilizando, que é o de 28 pinos DIP, tá? Mas ele possui 2 canais a mais no encapsulamento TQFP, tá? Ou no QFN. Então, no nosso caso, que a gente vai utilizar o encapsulamento DIP de 28 pinos, são apenas 6 canais. Possui uma faixa de tensão de entrada do conversor analógico digital de 0 até VCC, ou seja, se nós estamos trabalhando com 5 volts, então nós podemos ter entrada no conversor analógico digital indo de 0 volts até a tensão VCC. Existe uma tensão de referência selecionável de 1,5 volts, é uma tensão interna que nós podemos utilizar ou não, esse 1,5 volts. Ele pode trabalhar no modo de conversão simples ou no modo de conversão contínua. É dotado de interrupção ao término da conversão, ou seja, eu posso mandar o conversor converter e ao término dessa conversão ele provoca uma interrupção no microcontrolador. Tá? Eu vou e faço o tratamento do sinal que foi convertido. É possível também utilizar um eliminador de ruído no modo sleep, ou seja, nós paramos o processamento apenas para que o conversor analógico digital realize a conversão. Com isso, com sinais digitais parados, vamos dizer assim, a quantidade de ruído é menor e aí ele pode fazer o tratamento do sinal analógico com com menor quantidade de ruído presente. Tá? E existe um sensor interno de temperatura com a sensibilidade de aproximadamente 1 mV por grau Celsius. Então nós podemos conectar esse sensor de temperatura no conversor analógico digital e assim realizar essa conversão e realizar a leitura da temperatura interna. Tá? Aqui nós temos a pinagem do Atmega 328, que nós já conhecemos de outros slides. O que vai ser importante para nós neste momento são justamente os pinos de entradas analógicas, certo? Então aqui o ADC 0 até o ADC 5, então são as 6 entradas analógicas deste microcontrolador. E existe também
a alimentação do microcontrolador e o que é importante, existe esse AREF e esse AVCC, tá? Esse AREF aqui é a tensão de referência, que pode ser interna ou externa, e existe o AVCC, que é uma alimentação especificamente do conversor analógico digital interno ao Atmega 328, tá? Vamos ver então um pouco da teoria do uso do conversor analógico digital. Então nós temos aqui neste bloco o que seria o nosso mundo analógico, tá? Então são os sinais aqui contínuos no tempo, tá? E aqui do lado direito nós temos o que seria o nosso mundo digital, onde nós temos sinais discretos. Logicamente que aqui é só uma representação para nós diferenciarmos aqui o mundo analógico do mundo digital. E quem realiza essa conversão de um sinal analógico, representado aqui por VIN, é justamente o conversor analógico digital, que nos vai dar na saída o chamado aqui de ADC, uma certa quantidade de bits que representa aquela tensão de entrada, tá certo? Então está aqui, ó, VIN é a tensão de entrada analógica, VREF é uma tensão de referência que nós vamos precisar utilizar no processo de conversão, e nós temos aqui uma variável ADC que é a saída do conversor, tá? Então, como é que nós podemos fazer o entendimento, a interpretação desta conversão? Nós podemos fazer aqui uma regra de 3, tá? Onde nós temos aqui na entrada uma tensão que é capaz de variar de 0 até VREF, e aqui na saída nós vamos ter um sinal digital, tá, inteiro, que é capaz de variar do valor 0 até 2 elevado a B, onde B é o número de bits do conversor analógico digital. Para o Atmega 328, B é igual a 10, então 2 elevado a 10 é 1024. Ou seja, para uma tensão de entrada aqui no conversor analógico digital de 0 até VREF, vai produzir na saída um número inteiro de 0 até 1024 no Atmega 328, tá? Então nós podemos definir o degrau de resolução, que seria 1 LSB. Então 1 LSB é justamente o degrau, né, da resolução, tá? O passo com que anda aqui a resolução no sinal aqui analógico, tá certo? Que é justamente VREF dividido por 2 elevado a B. Então nós vamos ter essa escala aqui de 0 até VREF é dividido então em 1024 degraus, tá certo? Realizando aqui a regra de 3, tá? Nós vamos ter que o valor do ADC, que é a saída do conversor analógico digital, vai ser igual a VIN, que é a tensão de entrada, vezes 2 elevado a B, que é a tensão aqui a final da escala aqui digital, dividido por VREF, que é o fim da escala aqui da analógica, tá? Então, para o caso do conversor do Atmega 328, que tem 10 bits de resolução, nós temos então que VIN, ADC no caso, que é a saída do conversor, é igual a VIN vezes 1024 dividido por VREF, tá? Então, daqui nós podemos tirar algumas informações, tá? Que a maior tensão de entrada de VIN deve ser VREF menos 1 LSB, tá? Então, este VIN aqui, na verdade, ele deve ter como maior tensão de entrada não o VREF propriamente dito, mas sim o VREF menos 1 LSB, tá? Para um conversor analógico digital de 10 bits e VREF de 5 volts, o maior valor da saída do AD é 1023. Então, assim como VIN não chega a atingir o VREF, tá? O valor do ADC na saída vai de 0 até 1023, tá? Lembrando que se nós temos 10 bits, nós podemos contar de 0 até 1023. Para atingirmos o 1024, nós precisaríamos de um bit a mais, que não é o caso, nós só temos 10 bits, tá?
O degrau de resolução, que é um LSB, vai ser 4,88 mV, que seria 5 dividido por 1024, como nós vimos. Ou seja, cada variação aqui de VIN de 4,88 mV vai provocar a alteração aqui no ADC, tá certo? O maior valor de VIN deve ser então 4,9951 volt, que é justamente 5 menos o degrau, tá? Que foi isso que nós falamos aqui no início, tá? Que a maior tensão de entrada deve ser VIN menos o VREF de um LSB. Então, nós temos que ter essa teoria, principalmente quando nós estivermos trabalhando, por exemplo, com sensores e nós precisamos de uma certa precisão, tá certo? Na realização da leitura, tá? Nós devemos ter esse funcionamento aqui do conversor analógico digital em mente, tá? Mas essencialmente aqui está a fórmula que nós vamos empregar realmente no nosso dia a dia, que a saída do ADC vai ser VIN vezes 1024 dividido por VREF, tá? Lembrando que estas fórmulas aqui, esses dados que eu estou colocando para vocês, estão todos no datasheet do microcontrolador, tá? Mais informações vocês podem consultar o datasheet, tá? Então vamos para um exemplo aqui de cálculo desses valores. Então, um Atmega 328, se for empregada a tensão interna de referência de 1,1 volt, ou seja, VREF é 1,1 volt, e uma tensão de entrada for de 168 mV, então está aqui, ó, 168 mV. Então a nossa entrada pode ir de 0 até VREF menos um LSB, então está dentro, tá certo? Aí é perguntado então, qual o valor convertido pelo conversor analógico digital e qual o degrau de resolução do AD, ou seja, um LSB. Bom, a resolução fica simples, né? O valor aqui do ADC, que seria a nossa saída, vai ser a tensão de entrada, como nós vimos, 0,168, que é 168 mV, vezes 1024 dividido por 1,1. Eu vou voltar até aqui, ó. Está aqui a fórmula do slide anterior. Então, aplicada direta. VIN vezes 1024 dividido por 1,1, que é o VREF. O que dá um valor inteiro de 156, que em binário, aqui está o valor em binário. Então, nesta situação, nós vamos ter um valor lido de 156 no conversor analógico digital. Outra coisa importante, quando nós utilizamos o conversor analógico digital, é que por mais que aqui nós tenhamos valores não inteiros de tensão na entrada, tá? Afinal é um valor analógico, aqui nós vamos ter sempre um valor inteiro, tá certo? Que vai justamente de 0 até 2 elevado a b menos 1. Tá? E a última pergunta, que é o degrau de resolução, que vai ser justamente VREF, que é 1,1, dividido por 1024, que é 1,07 mV. Então, a cada variação de 1,07 mV, neste exemplo, vai causar a variação aqui na saída. Tá certo? É justamente a resolução do conversor. Vamos então para o estudo do conversor analógico digital no Atmega 328 através do seu diagrama de bloco, tá? Que é este aqui apresentado. Então, este diagrama que eu retirei também do datasheet, nós podemos perceber que existem os registradores de controle, que eu marquei aqui esses 3 registradores de controle, tá certo? O que nós podemos observar aqui? Que para a entrada do sinal a ser convertido, nós temos aqui os pinos de entrada de ADC0 até ADC5 no nosso caso, tá? O ADC6 e o ADC7 seria para o outro encapsulamento. Nós temos uma possibilidade de ligar aqui o GND e um sensor de temperatura. Então, estas tensões aqui de entrada, elas passam por um multiplex, tá? E esta tensão é de fato a que vai ser convertida. Então, apesar de nós termos um único conversor analógico digital, nós podemos selecionar
qualquer uma dessas entradas analógicas para serem convertidas, tá? Uma de cada vez, logicamente, por só existir um conversor analógico digital. Nós temos aqui a parte da tensão de referência. Então, a tensão de referência é esta aqui neste ponto, chamada aqui de AREF. Percebo que existe um pino aqui externo, tá? Que eu posso conectar essa tensão de referência externa. Mas eu também posso, através aqui da configuração apropriada, selecionar que essa tensão de referência seja o próprio AVCC, que é a tensão que está alimentando o conversor analógico digital, tá? Ou eu posso selecionar também a tensão interna, tá certo? Observando o diagrama de bloco, nós já percebemos aqui quais são os nomes dos bits que nós vamos trabalhar, tá certo? Esses bits aqui são os que nós vamos precisar configurar para realizar a leitura, a configuração e leitura do conversor analógico digital, tá certo? Então, vamos lá, já falei de multiplex, tá? Tem aqui um pré-scaler, tá? Esse pré-scaler, ele vai dar justamente o quanto rápido vai ser realizada essa conversão. Eu só tenho que respeitar aquele limite, né, de 15 kmh por segundo para a resolução máxima de 10 bits, tá certo? E aqui são os outros sinais de controle que nós vamos ver aos poucos, tá certo? E aqui, chamar a atenção, vamos lá, os registradores que nós vamos trabalhar. O ADMUX, tá? O ADMUX seria justamente o registrador que vai selecionar aqui os multiplex, tá certo? Tanto aqui no sinal de entrada, quanto a multiplexação aqui da tensão de referência, tá? ADCSRA e o A e o B, né? São registradores de controle, tá? Então, são registradores de controle do microcontrolador, tá? O ADC-L, né, e H, né? Low e High, são justamente os registradores onde nós vamos ter os sinais, o sinal convertido, já digital, certo? E tem mais esse DIDR0. Esse DIDR0 é um registrador que não está sendo mostrado aqui, mas ele é que configura esses pinos para serem utilizados como portas I/O, né, de entrada e saída genéricas, ou como entradas analógicas para utilização pelo conversor, tá certo? Então, eu preciso dizer, se eu for utilizar esse pino ADC0 para a função do conversor analógico digital, eu preciso dizer que ele não é uma entrada digital genérica, tá? Em si, uma entrada analógica. Daí a necessidade deste registrador, tá? Então, especificamente aqui na tensão de referência, tá certo? O que diz aqui? Que a tensão mínima é 0 volt GND e a tensão máxima deve ser a REF menos 1 LSB, que é o que nós já sabemos, tá? Então, essa tensão de referência aqui é importante para nós, tá? A REF pode ser uma tensão externa, conectada internamente ao AVCC, ou tensão interna de referência. Isso eu já falei, tá? Então, essa tensão de referência empregada pelo conversor vai poder ser uma tensão AREF externa, tá? Que eu aplico externamente ao microcontrolador. Vai poder ser o próprio AVCC, que é a tensão de alimentação do conversor analógico digital, ou essa tensão interna fixa de 1.1 volt. Tá? No nosso caso, nos nossos exemplos que nós vamos ver, nós vamos trabalhar com este AVCC. Então, vai ser a nossa tensão de referência, tá certo? Onde AVCC é a tensão de alimentação do conversor AD e não pode diferir mais que mais ou menos 0,3 volt de VCC. Sempre deve ser ligado, mesmo que a OD não seja utilizada. Então, é isso que eu vou fazer. No circuito que eu montei, o circuito simples, eu conectei esse AVCC à tensão de alimentação do microcontrolador, então os mesmos 5 volts, tá? E aí nós vamos configurar essa multiplexação aqui de forma que o AREF será o próprio AVCC, será a nossa tensão
de referência, tá certo? E como é que eu realizo a leitura dos resultados da conversão, tá certo? O resultado do sinal digital convertido, ele vai para estes dois registradores aqui, o ADC, o high e o low, tá? O H e o L. Então, lembrando que nós temos nosso microcontrolador é de 8 bits e o nosso conversor é de 10 bits, tá? Então, por isso é que nós fazemos uso de dois registradores, tá? Justamente porque a resolução de 10 é maior do que um único registrador de 8. E aí, eu coloquei aqui as duas formas que nós podemos configurar para realizar a leitura. Ó. Justificado à direita, então está aqui os dois registradores de 8 bits, o ADC-H e o L, e o valor convertido está justificado à direita. Então, os bits menos significativos estão completamente aqui no ADC-L e os dois mais significativos estão aqui no ADC-H. Tá? Esses outros 6 bits são descartados. Tá? A outra forma é justificado à esquerda, onde nós percebemos que agora os 8 bits mais significativos estão aqui no ADC-H, tá? E os 2 bits menos significativos estão aqui no ADC-L. E esses 6 aqui são descartados. Então, nós podemos trabalhar com essas duas configurações, dependendo aí da sua aplicação. Eu vou trabalhar no nosso exemplo desta forma aqui, justificado à direita. Então, quando nós quisermos ler os 10 bits, eu preciso ler estes 8 no ADC-L e depois mais esses 2 no ADC-H. É esse que nós vamos trabalhar, tá? Então, vamos verificar o que está escrito aqui, que os registradores ADC-H e L recebem o resultado da conversão. O bit ADLAR, né? ADLAR do registrador ADMUX, esse registrador aqui, configura a forma de apresentação do resultado. Tá? Então, é esse registrador, esse bit, na verdade, tá? Se nós formos ver, ele está bem aqui, ó, ADLAR, tá? É ele que vai configurar a forma de apresentação deste resultado. Quando o ADCL é lido, tá? O ADCL e ADCH são bloqueados até a leitura de ADCH. Isso aqui ocorre o seguinte: quando eu realizar essa leitura, o próprio microcontrolador bloqueia para que não ocorra um outro resultado, tá? Até eu ler o ADCH. Lembrando que eu preciso, ao microcontrolador de 8 bits, eu não consigo ler os 2 bytes ao mesmo tempo, os 2 registradores, tá? Então eu leio um, depois o outro. Para não correr o risco de, enquanto eu estou lendo o primeiro e processando para ler o segundo, não correr o risco de ter alteração dos dados, ele bloqueia, tá? A conversão inicia quando o bit ADSC do registrador ADC-SRA é colocado em nível lógico alto, em 1, tá? Colocado automaticamente em 0 ao final da conversão, que é isso que nós vamos ver aqui, daqui a pouquinho. A questão do clock, tá? A questão do clock é importante. O clock do sistema principal, que o Arduino Uno trabalha com 16 MHz. No nosso caso, como esse 16 MHz é dado por um cristal externo, e eu estou preferindo usar o oscilador interno de 8 MHz, então a maior parte dos nossos exemplos é baseado nessa frequência de 8 MHz do sistema, tá? De qualquer forma, independente de ser 16 MHz ou 8 MHz, essa frequência, né, esse clock, ele passa aqui por um pré-scaler, tá? E ele é dividido para obter de fato o clock aplicado no conversor AD, que eu vou chamar de ADC clock ou clock do ADC, tá? Então, para o circuito de conversão sucessiva do AD obter a máxima resolução, é requerido uma frequência de 50 a 200 kHz. Então, percebo que essa frequência está bem abaixo da frequência do sistema que nós estamos trabalhando, né? 8 MHz ou 16. A partir do clock da CPU, um pré-scaler produz um clock para o AD, que é configurado pelos bits
ADPS no registrador ADC-SRA. Se nós verificarmos aqui no diagrama, então está aqui, ó, nós temos o registrador ADC-SRA e nós temos os 3 bits aqui, ó, ADPS 2, 1 e 0. Então, configurando esses 3 bits, nós vamos configurar aqui o pré-scaler. É isso que ele está dizendo, tanto aqui no texto quanto aqui no diagrama de bloco. Tá? O pré-scaler funciona a partir do momento em que o AD é ligado, colocando em 1 o bit ADEN, que é a AD Enable, tá? Em ADC SRA. Tá? Então, a partir do momento em que a gente habilita o conversor, o pré-scaler já entra em funcionamento. Tá? Vamos à questão aqui da multiplexação do MUX, tá? Antes de nós analisarmos a forma de onda de uma conversão. Então, o registrador ADMUX, tá aqui ele, o registrador ADMUX, que é responsável pela mudança do canal de entrada do conversor. Deixa eu ler de novo. O registrador ADMUX, que é responsável pela mudança do canal de entrada do conversor, pode ser atualizado seguramente quando o bit ADATE, né, ou o bit ADEN for igual a 0. Então, esses bits, tá aqui, ADEN e o ADATE, não estou encontrando ele aqui. Então, quando esses bits aí eles forem 0, então eu estou fazendo uma alteração, eu posso alterar o MUX de forma segura, tá certo? A questão é justamente eu não realizar essa mudança durante aqui uma conversão, tá certo? Então, durante a conversão, pelo menos um ciclo de clock do AD após o início da conversão. Então, se eu estou realizando uma conversão, né, acabei de iniciar uma conversão, nós devemos aguardar pelo menos um ciclo de clock para poder realizar a alteração aqui da entrada do MUX, tá? E também é seguro realizar essa mudança no registrador após a conversão, antes do flag de interrupção utilizado como disparo ser limpo, tá? Então, antes daquele flag de interrupção ser limpo, é seguro eu fazer essa alteração no MUX, tá certo? Então, tenham cuidado ao realizar esta alteração, principalmente em aplicações críticas onde você esteja trabalhando com uma velocidade de conversão mais elevada, tá? Uma taxa de amostragem mais elevada. Vamos entender como é que ocorre então a conversão dentro do microcontrolador, tá? Então, lá no diagrama de tempo apresentado no datasheet, eu coloquei aqui, ó. Vamos identificar aqui o que é importante para nós. O número do ciclo, tá? O número do ciclo do ADC clock, tá? Então, aqui nós temos o clock de trabalho do conversor analógico digital. Esse ADC clock, tá aqui, né? Esse ADC clock é fruto aqui da frequência da CPU, que é a frequência do sistema, dividido pelo pré-scaler, tá? Então, ele é uma frequência menor do que a do sistema, como nós já vimos. Esse bit aqui, ADEN, é justamente o que habilita, vamos dizer assim, que liga o conversor analógico digital. Se ele tiver nível lógico baixo, o conversor está desligado. Se ele tiver nível lógico alto, ele está ligado, tá certo? Então, nós temos que ligar o conversor. O ADSC, tá? Que é justamente o bit do painel de controle que indica que deve iniciar uma nova conversão. Então, eu posso ligar e não realizar a conversão. Ele só vai converter quando esse bit ADSC for para nível lógico alto. Então, percebo que ele permanece em nível lógico alto durante a conversão, tá? Primeiro aqui, conversão. E, ao final da conversão, o próprio microcontrolador coloca ele em nível lógico baixo. Então, se nós quisermos consultar se já acabou a conversão, nós podemos consultar este bit, tá certo? O mesmo bit que nós utilizamos para iniciar, ele nos sinaliza o fim da conversão, tá? Esse AD e IF,
ele também vai sinalizar, vai para nível lógico alto, e eu utilizo se nós estivermos empregando as interrupções, tá certo? Então, caso eu esteja empregando interrupção, esse bit aqui ele é empregado. Deixa eu ver se ele está bem aqui, ó. AD e F, ó. Ele é AD e F junto com AD e E, tá? Que é o Interrupt Enable. Então, se a interrupção estiver habilitada e esse AD e F for para 1, ou seja, os dois forem 1, significa que ele vai sinalizar uma conversão, tá certo? Então, ele é usado na conversão. Esse AD e E é que habilita de fato a interrupção, tá? E por último, estão aqui, olha, o resultado da conversão, que estão justamente nos dois registradores, ADC-H e ADC-L. Então, o que ele está dizendo aqui? Que neste momento aqui, os bits, na verdade, os valores convertidos estão disponíveis para leitura, tá? Bom, este gráfico aqui, esse diagrama de tempo, ele é da primeira conversão, ou seja, no momento em que eu liguei o conversor analógico digital, a primeira conversão vai demorar pelo menos 25 ciclos do clock do ADC, tá certo? É isso que ele está nos dizendo aqui. E aí depois eu posso fazer outras conversões. Esse diagrama aqui, né, de uma conversão simples, tá? Ele é muito semelhante ao anterior, só que aqui é considerado que o conversor já se encontrava ligado, tá? Então eu não liguei neste momento, o conversor analógico digital já se encontrava ligado, de tal forma que a interpretação aqui do gráfico é a mesma, só que agora, por não ser a primeira conversão, ele diz aqui que demora 13 ciclos de clock para realizar esta conversão, tá certo? Então, as conversões sucessivas, as conversões seguintes, né, após a primeira, elas demoram 13 ciclos de clock, tá? E nesse momento aqui, olha, eu preciso desses dois clocks aqui para ocorrer a amostragem e retenção do dado da informação analógica convertida, tá? Porque vocês devem saber que o conversor analógico digital, ele precisa, durante o processo de conversão, que é justamente esses 13 ciclos aqui, tornar fixa, né, a tensão de entrada. Então ele amostra a tensão e retém, né? Segura lá a amostra para que não ocorra variação durante todo o processo de conversão. E esse sampling hold precisa de 2 ciclos de clock do ADC, como nós estamos vendo, tá certo? Então, esse é o diagrama de funcionamento do nosso conversor analógico digital do Atmega 328, tá? E mais uma vez, os registradores com os dados, eles vão estar disponíveis ao final da conversão, tá? Onde essa conversão é sinalizada pelo bit ADC, ADSC aqui, tá? Ele vai para nível lógico baixo, ou lá pelo bit ADIF, que vai provocar uma interrupção se ela estiver habilitada, tá? Então, deixa eu ler o que está escrito aqui. Quando o AD é ligado, bit ADEN, né? AD Enable, que é esse rapaz aqui, a primeira conversão dura 25 ciclos de clock, tá? A conversão simples, uma conversão simples dura 13 ciclos de clock. Ao se colocar em o bit ADSC, esse aqui, uma conversão é iniciada efetivamente na próxima borda de subida do clock do AD. Ou seja, este bit AD, ele pode ser colocado a qualquer momento em nível lógico alto, sinalizando o início de uma conversão. Mas a conversão, de fato, só irá iniciar na próxima borda de subida. Então, daqui, ó. Qualquer momento pode ocorrer o ADSC aqui, ó. Nós vamos colocar por software, tá? Mas a conversão, de fato, só vai ocorrer na próxima borda de subida do clock do ADC, tá? Vamos, então, aqui a um exemplo já na programação utilizando a linguagem C. Aqui eu optei por também construir funções para nós trabalharmos com conversor analógico digital, tá? Então,
ele a primeiro momento ele fica um pouquinho mais complicado, porque a gente constrói as funções, tá certo? Mas para o nosso uso cotidiano, ele acaba sendo mais fácil, porque uma vez que eu aprendi a usar aquela função, eu apenas declaro a minha biblioteca e passo a adotar aquelas funções que nós já conhecemos, tá? Então a primeira função foi o ADC Begin, que é justamente realiza a configuração do conversor AD, tá? Ele possui dois parâmetros de entrada, que é o ref e esse did aqui, tá? Então, se o ref for 0, significa que nós vamos utilizar a atenção de referência a ref. Se for 1, nós vamos utilizar a atenção de referência a VCC, que é o caso que nós vamos utilizar, tá? Se for 2, nós vamos utilizar a atenção de referência interna de 1,1 volt. E o did, né, coloquei aqui did, é o valor de referência daquele DIDR0, que é justamente o registrador que vai dizer se aquelas portas analógicas, elas vão ser portas analógicas ou portas digitais, tá? Depende desse registrador. Então, recebemos esses dois parâmetros. Eu estou zerando aqui os dois registradores de configuração do microcontrolador, tá? Do AD, do microcontrolador, para que eu possa configurar mais adiante, tá aqui, vão ser usados aqui. E configuro primeiro o DID 0, tá? Vamos ver o que é esse registrador DID 0 aqui. Deixa eu colocar, de 0, então tá aqui, ó, o registrador, o DIDR0, tá? Então, deste registrador são utilizados esses 6 bits, tá? E estes bits desabilitam individualmente as entradas digitais dos pinos do AD, tá? Devem estar ativos sempre que o pino correspondente for utilizado como entrada para o AD. Caso contrário, deve estar em 0. Ou seja, aqueles pinos lá do conversor, deixa eu voltar lá para o início dos slides, tá? Esses pinos aqui, ó, ADC0 até ADC5. Se nós vamos utilizar como entradas analógicas, que é o caso que nós estamos estudando, os bits correspondentes naquele registrador DIDR0, eles devem ser postos em 1, tá? Se esses pinos forem se comportar como pinos de entradas e saídas digitais normais, tá? O PC0 até o PC5, então eles devem permanecer em 0, tá certo? Então, para isso eu utilizo aquele registrador. Perceba que nós podemos configurar cada uma dessas portas da maneira que nós achamos adequada para a nossa aplicação, tá? Deixa eu voltar aqui. Então pronto, configuramos o registrador DIDR0 que nós vamos receber na nossa função. E aí nós vamos testar, né? Testar aqui, quem estiver chamando a função, você vai querer usar a referência interna, o AREF ou o AVCC. Se for 0, tá? Então nós vamos configurar o registrador ADMUX, né? Desta forma aqui, ó, acertando aqui o RFS1, RFS0 no registrador ADMUX, tá? Então a mesma coisa vai ser quando for 1 ou quando for 2, tá? Ao invés de explicarmos cada uma dessas expressões, é melhor nós irmos lá no registrador ADMUX, tá? E verificar então como é que ele se comporta. Então tá aqui, ó, o registrador ADMUX, tá? Temos aqui, ó, o MUX 0, 1, 2 e 3, e conforme os valores, nós vamos selecionar as entradas do multiplex que irá de fato ser convertida, certo? Só que lá nós não estamos configurando a entrada, né? Nós estamos configurando o RFS0 e RF1. Então deixa eu mudar aqui, pronto. Estes bits selecionam a fonte de tensão para o conversor AD, conforme a tabela. Se uma mudança ocorrer durante uma conversão, a mesma não terá efeito até a conversão ser completada, tá? A referência interna não pode ser utilizada se uma tensão externa estiver sendo aplicada ao pino AREF, tá? Isso aqui é importante,
tá? Mas vamos para a tabela. Ref S1 e S0. Então, os 4 valores permitidos são justamente o que fazem a nossa configuração da referência interna. No caso de ser 00, tá? A tensão de referência será a ref, tá? A tensão interna VREF é desligada. Se for 01, será a VCC. Este 10 não é utilizado. E se for 1 em 1, a tensão interna de 1,1 volt será utilizada como tensão de referência, tá? No nosso caso, nos nossos exemplos, como eu já disse, nós vamos utilizar a VCC como tensão de referência para o conversor. Neste caso, nós devemos configurar como 0 e 1, tá? Esses dois registradores. Voltando então já sabe como configurar, né, o ADMUX para a questão de tensão de referência. No próprio registrador ADMUX, nós vamos configurar aquele bit, né, o ADLAR, que é justamente a questão do alinhamento, tá? Voltando lá, deixa eu colocar, tá aqui, ADAL é AR, tá? Que é justamente o que afeta a representação do resultado do conversor nos registradores de dados. É aquele, se eu quero alinhamento à direita ou alinhamento à esquerda, tá certo? E aqui a última linha do ADC Begin seria a configuração do ADC SRA, tá? Neste caso nós estamos esse bit ADEN, que é o AD Enable, ele está ligando o conversor analógico digital, e esses 3 bits aqui, o ADPS, se vocês recordam da figura, ele está configurando o pré-scaler, tá? Que neste caso aqui eu estou colocando um pré-scaler de 128, tá? Aqui são esses 3 bits aqui, ADPS 0, 1 e 2. Então deixa eu ir lá no registrador ADC-SRA, então tá aqui. ADPS 0, 1 e 2. Eles configuram o pré-scaler para um desses fatores de divisão: 2, 4, 8, 16, 32, 64 ou 128. Tá? Eu coloquei o valor 128 para que eu possa trabalhar tanto com 8 MHz como 16 MHz, como nós vimos, tá? Bom, os outros bits, né, desse registrador, vamos ver aqui. O ADIE, né, ADC Interrupt Enable, este bit habilita a interrupção do AD após a conversão, se o bit I do registrador SREF estiver habilitado. Então, quando nós estivermos utilizando a interrupção, nós vamos ter que habilitá-lo nesse bit aqui, tá? O ADIF, aquele bit que nós já vimos lá no diagrama de bloco, né, que ele é ativo quando uma conversão for completada, tá? E o registrador de dados for atualizado, tá? O ADATE aqui, ATE, tá? Ele é para o Auto Trigger Enable. O que ele faz? Ele ativa o modo de auto disparo. O AD começará uma conversão na borda de subida do sinal selecionado de disparo. Resumindo, eu posso fazer com que o conversor analógico digital fique convertendo continuamente, tá? E esse continuamente ele depende de alguma coisa que dispare esse início da conversão, que é justamente o auto trigger, tá certo? E aí existem várias formas de nós trabalharmos de disparo, tá certo? E que eu preciso habilitar aqui neste bit o auto trigger. No nosso caso nós vamos fazer apenas conversão simples no nosso exemplo, tá? O ADSC, que nós já vimos, é o bit que sinaliza a conversão, o início da conversão. Então, na verdade, nós vamos escrever neste bit para indicar uma nova conversão, tá? E aí, ao final da conversão, ele retorna para 0. E aqui, o ADEN, como nós já vimos, é o que habilita o conversor AD, o que liga ou desliga o conversor analógico digital, tá certo? Voltando então para o nosso código, com isso nós realizamos a configuração do conversor analógico digital, tá?
Depois, uma segunda função aqui, que é o ADC Channel, que é justamente para... eu criei essa função para que seja simples a gente configurar ou mudar o canal de entrada, tá certo? Então, eu vou informar para esta função qual é o canal que nós queremos realizar a conversão, tá certo? Então, daqui é escrito aqui, ó, de 0 até 5 são a leitura dos pinos, de AD0 até AD5, tá? Se for 6, eu faço a leitura do sensor de temperatura. Se for 7, eu estou lendo do 1,1 volt, tá? Se for maior que 7, GND, tá certo? Então, esses valores aqui são os valores que ele recebe como um parâmetro, tá? Então, a próxima função, que é justamente o que faz a amostragem do ADC, tá? Que ele inicia a conversão. Então, como é que é feito o início da amostragem? Isso eu já falei para vocês, nós já vimos no gráfico. Ele simplesmente coloca 1 no bit ADSC do registrador ADC-SRA. Quando o microcontrolador faz isso, o conversor AD já inicializa uma conversão. Para quem não lembra do gráfico, eu vou voltar ele aqui, ó. Tá aqui, ó, o ADSC. Quando ele é posto em 1, ele inicia uma conversão, tá? E ao final da conversão, ele é posto em 0 automaticamente pelo microcontrolador. Tá? O ADC OK, tá? Essa função ADC OK verifica se a conversão foi concluída. Bom, pelo gráfico, né? Como é que eu posso saber se uma conversão foi concluída, tá? Eu posso ler o próprio ADSC, ó. Quando ele for 0, significa que ele foi concluído, ó. Cadê? Quando ele for 0, significa que a conversão foi concluída. Se for 1, significa que a conversão está em andamento, tá? Então é isso que ele faz, né? Essa função, ele faz uma consulta ao bit ADSC deste registrador, tá? E retorna o valor que foi lido, tá? 64, olha, retorna 0 se a conversão for concluída e 64 se não foi concluída, tá? Então, outra função para nós. Outra função que eu escrevi, ADC Read Only. Ele faz simplesmente a leitura do sinal convertido. Como é que ele faz? Ele lê o byte menos significativo no ADCL, né, no registrador DCL, e faz um OU com um byte mais significativo, que é o ADCH, só que deslocado de 8 bits. Tá? Lembrando que esse retorno aqui, ele já é o retorno da conversão em 16 bits. Então eu preciso agrupar esses dois registradores. Tá? Como esse aqui ele está no byte mais significativo, ele é feito o deslocamento de 8 bits aqui para a esquerda, tá certo? Então pronto, quando nós lermos essa função, nós vamos ter o valor do AD, tá? Uma outra função, que é o ADC Read, ele é um pouco mais completa, né? Ele faz assim, ele inicia uma conversão, ele manda iniciar uma conversão, ele aguarda o fim da conversão, e aí depois ele retorna a leitura, tá certo? Então esse aqui é um pouco mais completo, porque ele faz todos os passos. Ele manda converter, ele aguarda e aí ele retorna o valor lido, tá certo? Aqui não, aqui ele só lê o valor da conversão, tá? Ele não mandou converter. Se você ler 10 vezes sem mandar converter, você vai ler 10 vezes o mesmo valor. Tá certo? Então eu preciso mandar converter, verificar se já está ok e depois realizar de fato a leitura, tá? E aqui a função para habilitar ou desabilitar a interrupção do ADC. Como nós já vimos, nós temos que habilitar, né, ou não esse bit aqui ADIE do registrador ADC-SRA, tá? Quando ele for 1, ele habilita a interrupção do AD. Habilitar a interrupção do AD significa o seguinte: ao término de uma conversão,
o conversor AD provoca uma interrupção. Aí eu faço o tratamento dos dados, tá? E quando ele for 0, ele desabilita a interrupção, tá? Antes de nós irmos para o nosso primeiro exemplo, eu vou só colocar aqui alguns define que eu coloquei lá na biblioteca que eu criei para a gente utilizar, tá? Eu vou disponibilizar para vocês o ponto H e o ponto C dessas funções, tá? Assim como foi na porta de comunicação serial. Então, tem alguns defines aqui só para facilitar a nossa vida na programação, certo? Alguns valores que a gente pode consultar, tá? Então, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Nós temos aqui um potenciômetro, esse potenciômetro ligado no Terra e no VCC, tá? Então, dependendo da posição aqui do potenciômetro, a tensão de saída que é aplicada a DC0, tá? Perceba que então a entrada DC0 pode variar essa tensão de 0 até VCC, tá? Então, nós queremos converter a tensão gerada por este potenciômetro aplicada ao pino ADC0, tá? Este resultado nós vamos enviar para o computador através do nosso conversor USB serial, tá? O que é importante aqui? O reset está ligado em VCC. O AREF, tá? Existe um capacitor de 100 nanofarad. Esse capacitor ele é importante para evitar ou reduzir ruído. E ele é recomendado pelo manual, tá? O manual indica este valor aqui, tá? Lembrando, se eu voltar no diagrama de bloco, ó, presta atenção que é o AREF aqui, tá? Esse AREF é justamente este pino bem aqui que está indo para o conversor analógico digital, ó. Então, a presença de um capacitor ligado aqui no Terra faz com que reduza possíveis oscilações como referência. Porque se essa tensão de referência contiver ruído, oscilações, tá? Ele vai influenciar no nosso resultado, tá? Nós vamos ter um resultado errado. Então, é este capacitor aqui que ele está sendo utilizado, neste pino aqui. Depois, o manual também recomenda este filtro passa abaixo, formado por um capacitor e um indutor, aplicado no AVCC. Esse AVCC vai servir para duas coisas aqui: alimentar o conversor analógico digital e, no nosso exemplo, ele vai ser também a nossa tensão de referência, tá certo? No circuito que eu montei no protoboard, eu não utilizei este filtro, eu conectei direto em VCC, tá certo? Mas numa aplicação mesmo crítica, né, prática, vocês vão precisar realizar a conversão de analógico a digital, é importante ter este filtro, tá certo? Uma vez eu não coloquei um filtro nessa tensão aqui, e aí os circuitos que estavam ao redor do microcontrolador e o próprio microcontrolador acabavam gerando muito ruído nesse AVCC. E aí a minha conversão ficava comprometida, tá certo? Tá? Para teste não precisa, eu testei aqui, não influenciou. Eu liguei direto no VCC. Então, vamos aqui ao nosso código, tá? Que nós vamos fazer o nosso primeiro exemplo. O que ele faz? Tá? Neste exemplo, uma tensão aplicada ao pino ADC0, que é o PC0, deverá ser convertida e o valor enviado pela porta UART. Tá? Então, vamos fazer aqui a declaração das bibliotecas, tá? Chamando a atenção aqui que esta biblioteca DC.H é que contém as funções anteriormente descritas nos slides, e essa UART.H foi a biblioteca que contém as funções que nós vimos na aula passada, quando nós estudamos a UART, tá certo? Então, nós estamos fazendo uso das funções que nós criamos. Criando aqui uma variável, onde nós vamos armazenar o valor do ADC, vamos chamar a função UARTBegin, nós vamos trabalhar com a velocidade 9600 e a frequência da CPU está aqui, 8 MHz. Vamos fazer a inicialização do AD, onde nós vamos trabalhar com a tensão de referência AVCC, e esse 01 aqui é justamente
aquele DIDR0 que vai dizer que eu vou usar a entrada DC0, tá certo? Eu vou usar ela como entrada analógica. Os demais pinos estão liberados para serem entradas e saídas digitais. E aí nós estamos selecionando a entrada, que é o ADC0, pino ADC0, tá? É só olhar aqui no nosso esquemático, ó, ADC0. E aí entramos no laço infinito. E aqui, ó, nós fazemos a leitura do conversor analógico digital, tá? E enviamos para a porta para a porta serial, tá? Realizamos a conversão, armazenamos e enviamos para a porta serial. Enviamos uma nova linha, tá? Só para facilitar a leitura. Aguardamos 200 milissegundos, tá? É um código relativamente simples, né? Ele lê, armazena, envia para a porta serial e aguarda 200 milissegundos. Vamos verificar aqui no nosso simulador. Tá aqui o nosso circuito, já está pronto, tá? Só que ao invés do computador, eu vou utilizar aqui um emulador aqui da porta de comunicação serial. Deixa eu só verificar se o código está correto. ADC, debug, tá, X, abrir, ok. Então, espero que vocês estejam vendo, ó, o potenciômetro no meio, né, 50%, está saindo o valor 512, que é justamente ali o meio da escala, tá? Se nós reduzirmos aqui, né, uma tensão menor no potenciômetro, o valor lido, tá? Ele reduz também o valor apresentado aqui na porta serial, tá? Se eu colocar no máximo aqui, percebo que o valor lido vai aumentando também, conforme nós vamos mexendo no potenciômetro. E o maior valor lido, como nós já sabemos, é 1023. Tá certo? Então pronto, o nosso circuito está funcionando aqui no nosso simulador. Tá? Deixa eu chamar aqui. Tá aqui o nosso programa. Tá certo? E ao invés de nós... Deixa eu mostrar ele no nosso circuito mesmo aqui. Só um instantinho aqui. Vou chamar a ideia do Arduino para a nossa comunicação serial. Tá? Deixa eu colocar ele aqui. Deixa eu mostrar o circuito. Tá aqui o nosso circuito. Tá? Aqui é para programação. Aqui para a porta de comunicação serial. E aqui está o potenciômetro. Tá? Então eu vou... Deixa eu gravar o programa. File. Pronto, gravou, tá? Vamos então para o nosso circuito. Eu vou chamar aqui o monitor serial, tá? Espero que estejam vendo aí. Então, o valor do conversor AD. Eu vou rotacionar aqui o potenciômetro para menos e aí nós percebemos que o valor vai reduzindo, tá certo? Estou aumentando a tensão, pronto, até o valor máximo. Então nós podemos aqui ler a tensão lida a tensão aplicada no conversor analógico digital. Uma outra opção seria, fica até melhor de nós visualizarmos aqui o plotter serial. Tá? Deixa eu chamar aqui o plotter serial. Deixa eu aumentar ele. Tá? Então eu vou alterar aqui o valor. Peraí. Eu vou mudar o código para algo mais rápido. Eu vou colocar aqui 40 milissegundos, tá?
Só para ser mais rápido. Pronto. Compilou. Deixa eu gravar. Pronto, gravei. Tá? Só diminuiu o atraso aqui. Tava 200, coloquei 40. Tá? Vamos ver o resultado aqui. Pronto, tá mais rápido aqui. Então, pronto. Então eu tô manipulando aqui o potenciômetro, tá? E os valores do conversor analógico digital estão sendo enviados e mostrados graficamente aqui pelo o plotter serial da IDE do Arduino, tá? Vamos então para o nosso segundo exemplo, onde nós vamos utilizar interrupção. Neste exemplo, a conversão da tensão aplicada ao pino ADC0 é iniciada quando recebe a letra C pela porta UART. A leitura do valor convertido é lida após interrupção de fim da conversão. Vamos analisar então esse código. Nós temos aqui a função principal, realizamos a inicialização da porta UART, a inicialização do conversor analógico digital, selecionamos o canal que vamos trabalhar, no caso o pino ADC0, e habilitamos a interrupção do conversor analógico digital e depois a interrupção geral. Vamos então entrar em um laço infinito, tá? Onde será realizado constantemente a verificação se algum novo dado chegou na porta UART. Quando esse dado chegar e for verdadeiro, esse if, tá? Esse teste for verdadeiro, ele vai então realizar a leitura da porta UART e testar para verificar se foi a letra C maiúscula. Se isso ocorreu, ou seja, foi recebida a letra C, então é chamada aqui a função para se iniciar a conversão no conversor analógico digital. A conversão é então iniciada, mas é liberado o fluxo, né, de execução do código e ele volta aqui a executar o laço. Quando essa execução, né, quando essa conversão for finalizada, o microcontrolador ou o conversor analógico digital provoca uma interrupção no processamento. E aí então ele vai aqui para a função, né, ou a rotina de tratamento de interrupção do conversor analógico digital, onde ele envia para a porta UART essa string, valor, 2 pontos, e depois realiza a leitura do conversor. Percebe que nós estamos chamando a função ADC read only, que ele simplesmente consulta os 2 registradores onde estão os valores da conversão, tá? E envia para a porta UART na formato decimal de 2 bytes, tá? Ou seja, 16 bits. E depois uma nova linha, caractere de nova linha é enviado. Isso para que não fique na mesma linha os valores convertidos, tá? Então, o interessante aqui é que quando nós inicializarmos a conversão, ele não precisa ficar aguardando, ou seja, perdendo tempo esperando o fim da conversão. Ele continua o fluxo de execução do programa. Se tivesse outras funções, outras funções no programa principal, ele iria executar e iria fazer outras tarefas. Vamos então para o nosso simulador. Temos aqui o nosso simulador. Eu vou carregar o exemplo. Deixa eu carregar o exemplo, que eu já tenho ele pronto. Aqui está. Pronto, eu vou rodar a simulação. Temos aqui o terminal virtual. Temos aqui o potenciômetro aplicando então 50% da tensão de VCC. Vou enviar a letra C maiúscula e aí já temos a resposta. Valor 2 pontos igual 2 pontos 512. Se nós modificarmos o potenciômetro, reduzindo a tensão, vou enviar novamente a letra C. Pronto, o valor lido no conversor foi também reduzido. Deixa eu aplicar a maior tensão aqui no potenciômetro para verificarmos o que vai acontecer. Pronto, 100%. Vamos enviar novamente a letra C. Temos o valor máximo do conversor 1023. Tá? Lembrando que o mais importante aqui é que ele, após o comando para início da conversão, ele não vai ficar aguardando o fim.
tá? Ele simplesmente vai executar os demais códigos da função principal até que ocorra a interrupção. Vamos testar aqui no nosso circuito. Já carreguei o código, vou chamar aqui um serial monitor. Pronto, aqui está o serial monitor. Deixa eu reduzir um pouco aqui essa janela, tá? Vou enviar a letra C. Temos o valor lido 97. Vou aumentar a tensão aqui no potenciômetro. Vou enviar novamente a letra C maiúscula. Temos então o valor 474 lido. Então, o nosso código, exemplo, o segundo exemplo, funcionou tanto no simulador quanto no circuito no protoboard. Para nós compreendermos melhor a vantagem de nós utilizarmos esta interrupção, nós podemos voltar aqui no código anterior, onde era utilizado essa função ADC read. Nesta função, vamos voltar até a sua declaração, está aqui a ADC read. Como era que funcionava? Era primeiro feito o início da conversão, depois nós tínhamos um loop aqui que ficava aguardando o fim da conversão, tá? Só então, após essa conversão ter sido finalizada, é que era retornado o valor lido ou o valor convertido no conversor AD. Então existia esse tempo de espera aqui por parte do processador, no microcontrolador no caso. Então ele ficava ocioso. E esse tempo, para nós termos uma ideia de quanto era, nós podemos voltar aqui no diagrama de tempo. Nós percebemos que para uma conversão são necessários 13 ciclos aqui do ADC clock, né, do clock do conversor analógico digital, sendo que esse clock ele já era dividido da frequência da CPU por um pré-scaler. Vamos chamar aqui uma calculadora só para nós termos uma ideia desse valor, né, dessa quantidade. Então, se nós multiplicarmos aqui 13 vezes 128, que é o valor do pré-scaler que nós estamos utilizando, então nós encontramos o valor 1664. O que significa? Que nesta função aqui em que está se aguardando ao fim da conversão, 1664 instruções deixaram de ser executadas. Ou seja, o processador ele poderia estar trabalhando em alguma tarefa, alguma atividade no código principal, no entanto, ele está aqui parado aguardando o fim da conversão. Tá? Então, daí a vantagem de se utilizar a interrupção. Ou seja, ele inicia a conversão, libera o processador, o microcontrolador para fazer outra atividade e ao final da conversão, aí sim é chamado a rotina de tratamento da interrupção. Vamos então aqui para o terceiro exemplo, onde neste exemplo duas interrupções são utilizadas. Uma após a recepção de dados pela UART e outra após a conversão do AD for finalizada. O funcionamento é semelhante ao exemplo anterior, mas a função principal fica livre para realizar outras atividades até a recepção de um dado pela UART. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui nós estamos utilizando duas interrupções. A de recepção de dados pela porta UART e o de tratamento da interrupção pelo conversor AD. Se nós observarmos aqui o código principal, ele realiza as devidas configurações da porta de comunicação e do conversor, tá? Habilita as duas interrupções, o do AD, da interrupção da porta de comunicação, habilita a interrupção geral e o laço infinito, né? O código principal fica em um laço infinito, que neste caso, né, se fosse uma outra aplicação, ficaria tratando o que teria que tratar, tá? Fica fazendo outra coisa. No momento em que a porta de comunicação receber uma informação, um dado, né, que nós não sabemos em que momento vai acontecer, tá? Aí ele vai tratar a interrupção de recepção de dados. E aí está aqui, ó, vai tratar, ele vai realizar a leitura
do dado recebido, vai testar se é igual à letra C, verifica se recebeu a letra C. Se for igual, ele inicia a conversão. Quando ele acabar, ele volta para o laço principal. Então, ele continua trabalhando. Tá? E, finalmente, ao término da conversão, é realizada uma nova interrupção. E aí sim ele vai fazer o tratamento ou realizar a leitura do valor convertido. Tá certo? Que nem no exemplo anterior. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que o uso dessas interrupções, que nesse caso são interrupções internas ao microcontrolador, fazem com que a gente ganhe um código muito mais eficiente. Afinal, aqui a função principal ficou livre para fazer o tratamento de outras coisas, né? De outras informações, outros cálculos, enquanto ele aguarda aqui receber um dado e a conversão, tá? Eu já mostrei para vocês que uma conversão, nesta nossa configuração, demora mais de 1.600 ciclos principais, né? Então, não é interessante a gente ficar aguardando essa conversão, tá? Ela é muito rápida para nós, mas para o conversor, o microcontrolador, ele é muito tempo, tá? Então, vamos então aqui para a chamada conversão contínua. Diferente do que nós vimos até agora, onde para cada conversão nós precisamos habilitar, né, acionar o bit ADSC, tá? Aqui não, aqui a gente coloca ele uma vez em e o próprio microcontrolador junto com o conversor analógico digital faz com que tenha uma conversão contínua, tá certo? Não precisa nós estarmos acionando esse bit toda hora, tá? Nós não vamos estudar nenhum exemplo nesse momento, mas é importante que vocês conheçam que existe essa possibilidade, tá? No modo de conversão contínua, uma nova conversão é iniciada imediatamente após uma conversão ser completada. Enquanto o ADSC, aquele bit que nós já conhecemos, né, for mantido em nível lógico alto, tá? Então, enquanto ele tiver conversões estão sendo feitas, tá? Neste modo, o AD é constantemente amostrado e os registradores de dados atualizados, tá? Então, os registradores de dados ficam continuamente sendo atualizados, como a gente mostra aqui, ó, o ADCH e o ADCL, tá certo? Se o auto trigger for empregado, o pré-scaler é reiniciado quando ocorrer o disparo, tá? Depende da fonte do trigger, então, né? Isso garante um atraso fixo desde o evento de disparo até o início de conversão. O disparo ocorre na borda de subida na fonte do trigger. Neste modo, o sampling hold, né, que é aquele dispositivo que pega o sinal analógico antes da conversão e mantém ele fixo, tá? Ele ocorre 2 ciclos de clock do AD após a borda de subida de origem do trigger. Bom, então aqui está um diagrama de bloco que eu retirei do datasheet de como é que funciona mais ou menos esse auto trigger, tá? Então tem aqui o multiplex, tá? Aí tem o edge detector, né, que é o detector de borda da fonte do trigger, tá certo? Então ele entra nessa lógica combinacional de tal forma que ele permite reiniciar o pré-scaler, tá? Para ter aquele atraso fixo, e aí ele vai então para lógica de conversão. Então existe aí todo um circuito, né, representado através de diagrama de bloco que permite a gente entender o seu funcionamento, tá? Faltou falar aqui do ADSC. Sim, o ADSC é aquele bit que nós já conhecemos do Start Conversion, né? Que é o inicializar a conversão, tá? Perceba que ele se ele tiver em 1, tá? Então ele vai estar acionando sempre a lógica de conversão aqui, tá? Se ele tiver em 0, a conversão pode ocorrer através deste outro sinal aqui, tá? Então, vamos só verificar rapidinho aqui um diagrama de bloco
quando a gente usa o auto trigger, tá? Então, nós temos aqui, o que é importante? O ADC Clock, que é justamente a base de tempo do nosso conversor, tá? Tem a fonte do trigger, né? Então, quando ele for para nível lógico alto, é que vai iniciar a conversão. Então, nós temos 2 ciclos de clock aqui para o sample and hold e o restante aqui de clock para o término da conversão, tá certo? Aqui é da interrupção. Bom, e finalmente ao término da conversão, nós temos aqui os dados disponíveis para leitura nos 2 registradores, ADC-H e o ADC-L, tá? Bom, com isso eu finalizo o que seria nossa aula sobre o conversor analógico digital, tá? Eu só vou falar rapidinho de um dos registradores que eu coloquei aqui no anexo, como vocês já sabem, os registradores do ATmega 328 utilizados pelo conversor analógico digital, tá? Vocês podem consultar tanto no datasheet quanto no livro que nós estamos adotando, quanto aqui nos slides, tá? Então tem a descrição detalhada dos registradores que nós estamos empregando. Eu só vou chamar a atenção aqui da seleção do pré-scaler, tá? Que ele determina a divisão de clock da CPU para o clock do AD, tá? Então, se nós observarmos lá no diagrama de bloco, esses 3 bits, ele vai justamente configurar o valor do pré-scaler, que pode ter um desses valores aqui, de 2 até 128, tá? Vamos a um exemplo aqui, ó. Olha, para que o conversor AD trabalhe com a máxima resolução, que seria 10 bits, a taxa máxima de trabalho é de 15 kA por segundo, tá? Sabendo-se que uma conversão leva 13 ciclos do clock do AD, então o clock máximo do AD, esse clock máximo do AD que eu estou me falando, deixa eu colocar lá, é este clock aqui, tá? Que em todas as figuras vocês estão vendo. Então, qual é o máximo, a máxima frequência desse clock, tá? Então, o que ele está dizendo aqui é que para se trabalhar com a resolução de 10 bits, tá? A máxima frequência daquele clock é 195 kHz, que é justamente 13 vezes 15 kA por segundo, que é o máximo, tá? Então, nós podemos calcular um pré-scaler da frequência de CPU por esse clock do AD máximo que nós calculamos, tá certo? Então, no nosso caso, para uma CPU de 8 MHz, que é o que eu estou baseando a maior parte dos nossos exemplos, tá? Sem o cristal externo, usando o oscilador interno, deu 8 MHz dividido por 195 deu igual a 41. Como não existe aqui o valor 41, nós podemos optar pelo valor imediatamente mais alto, que neste caso é 64, o que resultará em uma taxa de amostragem de 9,6 kA por segundo, tá? Neste caso. Bom, então esse seria o valor para trabalharmos com a taxa máxima, tá? Com 10 bits e 8 MHz. Mas eu pergunto, por que, né? Vocês podem me perguntar, por que na hora de configurar eu trabalhei lá com 128 lá no programa, né? Tá aqui, ó. Configurei para 128. Porque neste caso eu fiz desta forma para que este mesmo código possa ser utilizado também com 16 MHz, tá? Então, se eu colocar 16 MHz na CPU, que é no caso do Arduino Uno, nós vamos estar aumentando, tá? A frequência do clock, do AD, mas ainda assim poderemos trabalhar com a resolução máxima, tá? Se eu colocasse 64 como configurado para trabalhar com 8 MHz, quando nós colocássemos 16 MHz,
a gente poderia comprometer o funcionamento do conversor analógico digital. Certo? Então, por isso que eu coloquei 128. Então, vocês estão, eu acredito que estejam aptos para utilizar o conversor analógico digital. Tá? Então, para finalizar, como vocês já sabem, nós temos aqui as nossas referências que nós estamos utilizando para o nosso curso e a nossa equipe aqui, que estão todos trabalhando para montarmos as aulas, os slides e os exemplos. Obrigado e até a próxima aula.